pessoal, tudo bem? Eu sou o Evandro Cini e este é o Item Mais da CNN. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde alertou hoje para o aumento de casos e de mortes aqui no país. Segundo ele, a situação é preocupante. Manifestações depois da morte de um homem negro desarmado sob custódia policial entrou na sexta-noite nos Estados Unidos. A gente vai acompanhar então essas informações que está acontecendo em relação a esses protestos com nossa editora de internacional, o Pablo Reli. Pablo, seja bem-vindo, um ótimo dia para você. Então conta pra gente como é que foi essa última noite de manifestações, o que é que você tem de mais atualizado sobre essa onda de protestos por conta da morte de George Floyd. Bom dia, Thaís, e bom dia a todos que nos acompanham. Bom, pois é, a gente tem a sexta noite de protestos lá nos Estados Unidos. Chilenos celebraram o resultado de um plebiscito que decidiu por uma nova Constituição no país, deixando de lado a da época da ditadura, de Augusto Pinochet, lá da década de 80. Essa mudança foi aprovada por quase 80% dos votos. E o resultado levou milhares de pessoas à Plaza Itália, na capital. Foi nesse ponto onde começaram os protestos no ano passado, onde os manifestantes pediram uma nova Constituição, reclamaram das desigualdades. Então agora eles estão praticamente um ano depois no mesmo local, só que comemorando a conquista. É isso. O mundo inteiro está atrás de uma vacina, enquanto os casos de coronavírus vêm crescendo em diversos países. A gente vai dar um panorama agora pelo mundo, começando pelos Estados Unidos, conversando de novo com a Heloísa Vilela. Heloísa, quando o presidente eleito Joe Biden implora para que os americanos usem máscara, ele tem um motivo, certo? Muito forte a fala dele, diria uma bomba, diria uma paulada muito grande no atual governo. Eu vou destacar porque teria muitas coisas para a gente pontuar, mas eu vou colocar 3 pontos de acusações gravíssimas que o ministro Sérgio Moro fez ao presidente Jair Bolsonaro. 1, interferência na nomeação do novo diretor-geral e também nas superintendências do Rio de Janeiro e de Pernambuco. 2, preocupação com tramitação de inquéritos no Supremo Tribunal Federal. 3, pedidos ali de relatórios de inteligência da Polícia Federal. E ele também, o Sérgio Moro, informou ao presidente Jair Bolsonaro que seria uma interferência política e que o presidente Jair Bolsonaro respondeu que era mesmo. Breaking News é para informar que Joe Biden foi confirmado no colégio eleitoral como o vencedor das eleições nos Estados Unidos. Joe Biden, o democrata, atingiu a marca dos 270 delegados no colégio eleitoral e assim se sagra o novo presidente americano. O ex-ministro, agora Luiz Henrique Mandetta, acaba de fazer uma divulgação na rede social, no Twitter. Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar. Uma notícia que chega urgente agora da Argentina. O ex-astro do futebol, Diego Maradona, sofreu uma parada respiratória e está em estado grave. Acabou de chegar essa notícia. Nesse momento, a gente noticia que o Diego Maradona sofreu uma parada respiratória. Não se sabe ainda o que causou essa parada respiratória. Sabe-se que o jogador argentino está em estado grave, o ex-jogador, considerado aí um dos melhores do mundo. A gente, infelizmente, nesse momento, acabo de receber a informação de que Diego Maradona acaba de falecer. A gente volta a falar então sobre o caso do homem que foi espancado por seguranças em um supermercado e morreu por causa disso. Isso foi em Porto Alegre. O Brasil atingiu a marca de 190 mil mortes pela Covid-19. E desde ontem, você está vendo no canto da tela a hashtag CNN pela vacina. É a nossa torcida para que a vacinação comece o mais rapidamente possível por aqui. O novo presidente interino do Peru, Francisco Sagasti, vai tomar posse no fim da tarde de hoje, um dia depois de ter sido escolhido para o cargo pelo Congresso peruano. Ele ocupará o cargo deixado por Manuel Merino, que renunciou no último domingo. Sagasti é o terceiro presidente que o país tem em pouco mais de uma semana. A gente conta para vocês que o Departamento de Justiça do Estado americano de Wisconsin investiga mais um caso de violência policial contra um homem negro. Aconteceu de novo. O nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, traz os detalhes. Favalli, boa noite. Essa ação policial, claro, provocou uma nova onda de protestos no país. Eu vi as imagens, mais protestos intensos, porque o assunto ainda está ardendo, né?
Vamos falar de queimadas no Brasil. Por isso que eu digo, não dá pra fazer brincadeira. Isso é um assunto trágico, sério, horrível. Fala mal a respeito da nossa sociedade inteira. É um problema todo nosso, independentemente do que a gente acha que o governo faz ou deixa de fazer. 2020 já é o ano com o maior número de incêndios no Pantanal. Essa é uma das regiões mais bonitas do planeta. Parte o coração uma coisa dessa. A Amazônia teve o segundo pior setembro em número de queimadas em 10 anos. Se alguém nos ouvir daqui a algumas décadas, talvez custe acreditar que todas essas notícias são de um mesmo ano. 2020 é daqueles que vão ficar para a história. O ano em que o mundo enfrentou uma pandemia e viveu altos e baixos entre a solidariedade, o medo, a esperança, o descaso. Em março, mês em que a Covid-19 desembarcou no Brasil, o Item Mais ia pro ar pela primeira vez e não poderia falar sobre outro assunto. Oi, eu sou a Mona Lisa Perrone e esse é o Item Mais da CNN Brasil. Um novo podcast para você colocar aí na sua rotina na hora que você quiser. Gente, é o seguinte, no nosso podcast de estreia, a gente estava pensando em vários assuntos. Mas é claro, não tem como escolher outro assunto a não ser a pandemia, do novo coronavírus. A gente conseguiu conversar com um estudante universitário que está em quarentena já há pouco mais de uma semana. É uma conversa muito esclarecedora, muito reveladora, muito real sobre como é viver em quarentena. Todas as implicações que estão acontecendo na vida desse rapaz e da família dele. Enfim, eu convido você a escutar essa conversa. É um papo muito real e, como eu disse, ele tem até uma prestação de serviço pra gente replicar aí o que ele vai contar. Então eu te convido a escutar essa conversa, abrir seus ouvidos e o seu coração pro que vem à frente. É claro que aquela estava longe de ser a única vez em que a Mona Lisa falaria sobre a pandemia por aqui, infelizmente. Mas para não dizer que era só notícia ruim, o terceiro episódio mais ouvido de 2020 foi justamente sobre a tão esperada vacina. No Item Mais de hoje, eu recebo alguém que pode nos ajudar a entender em que pé está o desenvolvimento de um antídoto contra o novo coronavírus. Diante de um mundo tão doido que a gente ouve tanta bobagem, lê tanta loucura na internet, nas redes sociais, em vários lugares, descobri que tem grupos que trabalham com a certeza da constatação científica, dá um alívio no coração. Infelizmente, a pandemia não deu trégua enquanto os cientistas trabalhavam incansavelmente nos laboratórios. Foi preciso lembrar algumas vezes que o pior ainda não tinha passado. O que pensa Miguel Nicoleles hoje no Brasil em junho de 2020? Já emendando, passamos pelo pior, Nicoleles? Prazer em falar com você, muito obrigado pelo convite. Nesse momento, o que passa pela minha cabeça é quando nós vamos acordar para saber que o pior ainda não passou e que é preciso agir de acordo com a situação em que nós vivemos. Essa é a preocupação que eu acordo toda manhã, antes de olhar para qualquer número e qualquer dado, e que vou dormir toda noite depois que eu olhei numa montanha de dados e fico pensando como é possível nós tolerarmos estar vivendo uma situação tão dramática e ainda não temos caído a ficha do que isso significa para o Brasil. E como se não bastassem os desafios impostos pela Covid-19, 2020 também foi um ano intenso na política. A CNN tem acesso ao depoimento de Sérgio Moro, já está aqui nas nossas mãos. Quem teve acesso foi Caio Junqueira, que vai trazer aqui em primeira mão os detalhes deste depoimento que foi feito, como eu explicava agora, Caio, no sábado, 8 horas de depoimento. O Caio teve acesso à íntegra do depoimento de Moro à PF, aquele depoimento no sábado que durou quase 8 horas e que foi lá na Superintendência da PF em Curitiba. Também não dá para falar de 2020 sem mencionar o levante contra a violência policial e o racismo. A morte de George Floyd culminou em manifestações pelo mundo todo. E este foi o segundo episódio mais ouvido do Item Mais no ano.
As autópsias mostraram que George Floyd morreu sim por asfixia e depois da morte dele, protestos eclodiram em Minneapolis. Desde então, mais de 140 cidades dos Estados Unidos viram mais manifestações. E hoje, no momento em que a gente está gravando esse episódio, temos protestos em vários países, inclusive aqui no Brasil. O caso de George Floyd é o retrato de uma fratura histórica que existe nos Estados Unidos desde a época em que o país era colônia. Para conversar sobre esse 2020 e também sobre a cobertura dele, eu convido para esse episódio o âncora aqui da CNN, Diego Sarza. Diego, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo, principalmente sobre um ano que foi tão desafiador para todos nós jornalistas, né? Um ano inesperado, inexplicável, difícil de acreditar que foi real, né? No início da cobertura, quando a gente está falando de Covid, a gente acompanhava as notícias vindas de fora, ficava imaginando, poxa vida, quantas mortes, mas parecia algo distante, que foi se tornando real, se agravou, trouxe tantas complicações que a gente está vivenciando, um ano e tanto esse de 2020. Não dá para dizer que foi um ano perdido, porque a gente aprendeu e está aprendendo muito com ele, né? Quando falamos do início da pandemia, quais foram as primeiras coberturas que você se lembra de trazer ao vivo aqui na CNN, que também estreou no meio desse furacão? Eu lembro logo no comecinho da pandemia, em geral eu fico lá no Rio de Janeiro, então a gente tem um contato próximo com a Fiocruz, então as primeiras entrevistas coletivas, ainda inicialmente ali em janeiro, fevereiro, a CNN não estava no ar ainda, mas a gente já estava se preparando para que isso acontecesse, então a gente falava sobre a chegada do vírus, o carnaval aconteceria, então naquele momento as avaliações eram de que não haveria perigo e que as pessoas poderiam se aglomerar naquele momento, e as projeções eram muito mais tranquilas em relação ao coronavírus. E aí as coisas foram piorando, a gente acompanhou a cobertura aqui da CNN, que estreou pouco depois de a pandemia ser declarada, né, pela Organização Mundial da Saúde, então as coisas foram se desenrolando junto com a CNN, o Item Mais aqui também acompanhou, o podcast, a Mona Lisa, você, todo o time dos podcasts da CNN, como as coisas foram piorando e a gente chegou nesse momento agora de esperança, quando a gente fala de vacinas sendo discutidas, preparadas, mas um momento de preocupação também, né? Porque até agora o Brasil ainda não tem uma data, um calendário estipulado, então a gente observa com esperança, mas com aquele sentimento de que a gente poderia estar mais adiantado quando a gente fala de vacina. Então foi um ano que a gente pôde acompanhar todos esses momentos de perto, né? Você está numa cidade, num estado que tem a Fiocruz, que tem sido protagonista no desenvolvimento de uma das vacinas que são a esperança da população brasileira. Mas você também está numa cidade que é completamente turística, que tem durante todo o ano as praias lotadas, as orlas muito movimentadas. Como foi ver, ao longo dos meses, as restrições serem implantadas numa cidade que depende da movimentação e principalmente do contato entre as pessoas? O Rio de Janeiro é uma cidade em que o calor humano fala mais alto, né? O carioca gosta de se reunir, gosta dos encontros. Então a ficha caiu em um determinado momento e as pessoas resolveram se recolher. Então, assim, as imagens que a CNN mostrou pela TV das praias completamente vazias, a orla vazia, foi algo impactante, assim, porque a gente está acostumado com a movimentação, né? A praia de Copacabana é um bairro super turístico em que ficou vazio ali com a taxa de isolamento lá em cima, perto de 90% quando se agudizou a pandemia. Só que as coisas foram mudando também, não é, Evandro? As pessoas, de certa maneira, cansaram, os números melhoraram, reflexo daquele comportamento inicial, que trouxe um pouco mais de confiança, e o que a gente está mostrando hoje é uma situação completamente diferente, quer dizer, os números voltaram a crescer, na contramão disso as pessoas estão indo às ruas, a gente está acompanhando muita aglomeração, mas foi um cenário que mudou muito ao longo desse ano. Aliás, no Rio de Janeiro a gente teve uma das primeiras imagens de aglomerações em bares, em restaurantes, no momento em que isso ainda não era permitido. Foi no Leblon, né? Aquela imagem foi bem marcante, muitas pessoas reunidas em bares. Leblon é um bairro de classe média alta, né? Então são pessoas que tinham acesso à informação e mesmo assim naquele momento foi o momento inicial de abertura de alguns bares e que eles tinham horário estipulado para fechar e tinha uma série de regras para cumprir. Mas na prática, dentro dos espaços, os bares até cumpriam. Mas as pessoas se reuniam do lado de fora, formaram uma grande aglomeração, muitas sem máscara, estavam bebendo ali, então não tinha como usar máscara mesmo. Mas foi uma imagem chocante mesmo, assim, dessa cobertura
mostra de como mesmo com os casos, tantas mortes, falta de leitos, as pessoas ainda não se preocupavam, não só com elas, né, mas com as demais, até porque muitos ali são jovens e as chances de complicações são pequenas, mas eles podem levar a doença para casa, poderiam levar para os seus familiares e até para os trabalhadores, né, que já que muitos têm empregados domésticos, enfim, aquela consequência que a gente está acompanhando para essas pessoas. A doença sempre traz uma série de perigos, até porque quem depende do SUS hoje enfrenta uma fila. Nesse fim de ano, agora em dezembro, na última semana do ano, está em torno de 90% já de ocupação a rede de UTI, não é? Então já chegou a variar muito, a rede chegou a ficar lotada, a fila, houve um momento que melhorou e agora voltou a piorar de novo. E no meio dessa pandemia, todos nós vimos a busca pela vacina. Aqui no estado de São Paulo, temos o Instituto Butantan, protagonizando, então, essa produção numa parceria com o laboratório chinês Sinovac. No Rio de Janeiro, temos a Fiocruz, numa parceria com a Universidade de Oxford e também o laboratório AstraZeneca. Quando se começou a discutir a vacina, lá no Rio de Janeiro, as pessoas já acreditavam que, de fato, seria possível produzir doses aqui no Brasil? Como que vocês acompanharam esse trabalho da Fiocruz na busca por esse imunizante? Essa foi, inclusive, a principal aposta do governo federal, né? O Carioca viu com esperança, né? Afinal de contas, a Fiocruz é referência quando a gente fala de saúde no Brasil, não é de hoje, né? De muito tempo. Foi um momento de esperança, assim, né? Poxa, estamos tendo uma vacina produzida com o apoio de uma instituição que é brasileira, que está fazendo parte dessa testagem e a gente vai poder adquirir essas doses. Então, foi um momento de esperança que, em certo momento, ficou um pouco prejudicado, digamos assim, quando a gente viu alguns problemas nessas fases de testagens que fizeram com que outras vacinas acabassem tendo a sua aprovação primeiro, sendo distribuídas primeiro, e a aposta feita pelo Brasil, que inclusive, como você bem mencionou aí, tem a parceria da Fiocruz no Rio, acabou ficando um pouco para trás nessa corrida, entre aspas, pela vacina, né? Agora, novamente, a AstraZeneca dizendo que conseguiu chegar a uma dose exata para buscar uma imunização e que até o dia 15 de janeiro deve haver o registro dessa vacina. Nesse momento a gente começa a ter esperança novamente. A gente vê um prazo, não é, Evandro? Eu acho que traz uma agonia muito grande ao longo desse último momento, últimos meses, foi a falta de um cronograma mesmo. E quando a gente ouve dos diretores da Fiocruz um prazo, 15 de janeiro, sendo enviada essa documentação para a Anvisa, a gente já observa, assim, na população, é claro, um sentimento de maior esperança. Quanto mais vacinas forem aprovadas, melhor para todo mundo, é o que todo mundo quer, independentemente qual empresa for, de qual país for, o que a gente sente é essa esperança de que a vacina venha. E acho que agora com esse prazo estipulado, definido, esse sentimento volta, né? Essa questão da gente poder ver aí uma luz no fim do túnel, até porque uma coisa está atrelada à outra, não é? A saúde está atrelada à economia e para uma coisa melhorar, tudo depende da vacina. Então, até os mais entusiastas, digamos assim, para os aspectos econômicos, sabem que para a situação melhorar de vez, é preciso imunizar a população. Uma coisa depende da outra, não tem jeito, né? Agora, Diego, a gente viu também no meio dessa pandemia emergiu um cenário político conturbado, né? Autoridades se desentendendo em relação a protocolos, em relação a parcerias com institutos e laboratórios, governo federal, por um lado, tentando priorizar a economia e criticando as restrições, governos estaduais tentando manter as restrições e não conseguindo chegar num diálogo com o governo federal. O mesmo discurso diferente, desencontrado aconteceu durante a busca pela vacina, então Ministério da Saúde firmando prazos e parcerias com o Instituto Butantan, que depois foram contestados pelo próprio presidente da República, e agora novamente uma tentativa de se emplacar essa vacina, aguardando os resultados também sobre eficácia desse imunizante que é produzido aqui pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês. O que dessa cobertura política que foi mais desafiador dentro do trabalho do jornalista para você também no Rio de Janeiro, que passou por uma série de mudanças e transformações críticas que impactaram na política nacional? Sim, a gente acompanhou de perto, não é, Evandro, essa queda de braço política quando é um assunto, sobretudo, de saúde, não é? Mas virou aí um debate político enorme no Brasil, principalmente quando a gente fala do governador de São Paulo, João Dória, presidente Bolsonaro, não é? Uma disputa já visando
visando as próximas eleições aí de 2022. Então, é claro que o presidente não queria que Dória tomasse um protagonismo nesse sentido e houve muitos desentendimentos aí nesse sentido. Até hoje a gente acompanha um discurso do presidente que é totalmente querendo se distanciar. Ele não quer assumir um protagonismo quando a gente fala de vacina, até para mais à frente não haver aí nessa disputa entre os dois, que provavelmente deve acontecer em 2022, não haver essa comparação, né, de quem levou a melhor nessa questão toda, até por conta daquilo que a gente falava agora há pouco. A aposta do governo federal foi na vacina feita pela Universidade de Oxford, então, com atraso, isso poderia trazer alguma consequência política para o presidente em 2022. Então, o que a gente viu foi publicamente, inclusive naquelas reuniões que a gente acompanhou também na CNN, dos governadores com o presidente, com ministros, que eram reuniões à distância, gravadas, discussões assim, bate-bocas mesmo, entre o presidente e o governador de São Paulo, né? Trocas de palavras muito duras, sejam elas nessas reuniões e até mesmo em pronunciamentos públicos, em entrevistas. Os dois tiveram aí um embate que começou muito cedo, quando a gente fala de uma campanha presidencial que só vai acontecer daqui a 2 anos. Infelizmente, né? Infelizmente, o que deveria ser um momento de união, até porque a imunização da população é algo que interessa a todos, acabou virando uma disputa política. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, um governador sendo afastado de seu cargo. Principalmente pela questão da saúde, né? Desvios na área da saúde. A investigação é essa, ele está respondendo ao processo. Foi suspenso, mas deve ser retomado, pelo menos é esse encaminhamento. Mas Witzel hoje, politicamente, inclusive, não existe mais, digamos assim, né? Um governador que apareceu como uma alternativa ao mundo político, como um homem que vinha de fora, ele foi juiz federal, apareceu com um discurso muito forte de combate à corrupção. Inicialmente, no combate à pandemia, parecia fazer uma boa gestão, ele agilizou a construção de hospitais de campanha, compra de equipamentos, mas logo ali na frente foi descoberto esse suposto esquema de corrupção que está sendo, então, investigado. Está passando por um julgamento no Tribunal Misto, né, formado por desembargadores e deputados estaduais. Não recebeu nenhum voto na LERJ a seu favor, o que torna aí muito provável que o impeachment seja concretizado e ele seja afastado por desvios na área da saúde no meio da pandemia, o que torna, é claro, toda essa denúncia ainda mais trágica, se a gente pode dizer assim, né? Agora, em meio a tudo isso, a gente tem milhares de pessoas indo às ruas contra a violência policial, contra o racismo depois da morte de George Floyd, que foi sufocado por um policial que manteve o joelho ali sobre o seu pescoço, dizendo mais de uma vez que não podia respirar, e mesmo assim aquela ação foi mantida, resultando nessa morte que provocou revolta em todo o mundo, nos Estados Unidos, aqui no Brasil e em todos os locais, fazendo com que a CNN entrasse numa cobertura especial também sobre a violência policial e principalmente no combate ao racismo. Você participou dessa cobertura. O que você destacaria, então, desse cenário, Diego? Acho que o debate que foi suscitado por aquela imagem, que é uma imagem pavorosa, não é uma imagem, não só a imagem, mas o som do George Floyd, o pedido dele, não consigo respirar, aquela frase bem emblemática, marcante. Acho que a discussão em todo mundo, né, virou uma corrente mesmo ali. A gente viu imagens de grandes protestos, não só nos Estados Unidos, lá começou, mas também na Europa, em outros países, até mesmo aqui no Brasil. E são imagens, Evandro, que a gente pode trazer aqui para o nosso país, não é? A gente mostrou esse ano algumas delas, da violência policial, sobretudo contra pessoas pretas, pessoas negras. Eu acho que a gente consegue se enxergar um pouco. A população brasileira, majoritariamente, é negra, né? Tem ascendência negra ou, enfim, se considera dessa maneira. Então, as pessoas se enxergaram um pouco naquela situação. E o que a gente viu lá, esse grito por mudanças, acabou ecoando aqui. Quando a gente vê as pessoas muito mais empoderadas, cobrando mesmo algumas mudanças que a gente já consegue observar. São pequenas mudanças, mas são passos muito importantes, né? Quando a gente fala da questão do racismo, que aqui no nosso país é um problema muito, muito sério, grave, é estrutural, então é uma questão que demora para ser combatida, para ser melhorada. Mas há um avanço, porque quando a gente começa a discutir esse assunto, a gente começa a caminhar no sentido de melhorar a situação, que é muito legal também nesse aspecto. Na sua opinião, qual que é o papel do jornalismo também nesse combate? Olha, informar, levar o conteúdo a um número grande de pessoas. Eu acho que a informação, ela pode sim ajudar nesse caminho e cobrar também das autoridades, de quem faz as leis, mais punições para quem comete excessos,
para quem comete crimes, não é? A gente sabe que as pessoas estão pagando por esse crime e acho que o nosso papel de levar essa informação às pessoas é também um dos fatores que pode trazer uma melhora quando a gente fala do racismo, até porque, além da educação, sobretudo, é o principal, não é? Mas a punição, ela também é bem-vinda no sentido de que há pessoas que só entendem, só vão se comportar da maneira que se espera que elas se comportem diante de punições, né? Diego, muito obrigado por sua participação, pelo bate-papo. Você é sempre muito bem-vindo aqui no Item Mais. Valeu, Evandro. Até a próxima. Até a próxima. E com este episódio, a gente encerra o 2020 do Item Mais. A CNN Brasil, assim como esse podcast, estrearam no início deste ano, bem no meio do furacão. De certa forma, nossos repórteres âncoras, correspondentes, atuaram na linha de frente durante a pandemia. Por aqui foram centenas de episódios falando de ciência, educação, política e tantos outros assuntos que marcaram esse 2020 nada convencional. Em 2021 tem mais e voltamos torcendo para que seja um ano de notícias melhores. Até lá!